Cultivo Online, capítulo 372. Treinamento com Shimaili. Vê, você quer praticar o olhar do dragão? Comigo? Mas é perigoso fazer isso fora do templo do dragão ancestral. Shimaili disse a ele, preocupada com a possibilidade de machucá-lo permanentemente. Yuan disse, isso mesmo. Você tem mais experiência com a técnica, então imaginei que você pudesse me dar alguns conselhos. Além disso, durante a nossa partida, parecia que eu estava entendendo mais sobre a técnica só de olhar nos seus olhos. Ponto. Quanto a me machucar, você não precisa se preocupar com isso, eu ficarei bem. Bem, eu não me importo, Shimaili disse. Yuan então se virou para Wang Xuing e disse, e você? Não se preocupe comigo, estarei observando você ao fundo, disse ela. Algum tempo depois chegaram ao pátio. Eu realmente não sei que tipo de conselho devo lhe dar, então vamos usar o olhar do dragão um no outro, como fizemos durante a nossa partida, e ver se você consegue entender alguma coisa. Shimaili disse a ele. Yuan assentiu. Vamos começar devagar. Shimaili então ficou a cerca de 10 metros de distância dele. Vamos nos aproximar lentamente como antes. Prontos quando você estiver. Estou pronto, disse Yuan. Então usaremos nosso olhar do dragão contando até 3, 2, 1, vai. Uau! Uma profunda pressão envolveu imediatamente o pátio quando o olhar do dragão de Yuan e Shimaili colidiu, dando a Wang Xuing uma sensação nostálgica. No entanto, desta vez, ela fez questão de ficar bem atrás, onde a pressão não a afetasse tanto. Alguns momentos depois, quando se sentiram um pouco confortáveis, Yuan e Shimaili começaram a se aproximar. E a cada passo que davam, aumentavam a força do olhar do dragão. Antes que eles percebessem, os dois estavam parados um na frente do outro novamente, olhando silenciosamente nos olhos um do outro como se quisessem ver suas almas. Como não era páreo, Shimaili não tentou dominar Yuan, e ela apenas igualou sua força, talvez até um pouco acima dele. Poucos minutos depois, Shimaili perguntou-lhe, bem, você está melhorando? Você pode aumentar um pouco mais a força do seu olhar do dragão? Você não precisa pegar leve comigo, Yuan disse a ela. Após um momento de silêncio, Shimaili de repente aumentou a força de seu olhar do dragão. Embora não tenha sido tão poderoso quanto durante a partida, foi bem próximo, e foi apenas o suficiente para não machucá-lo e o suficiente para fazê-lo se sentir pressionado. Yuan rapidamente começou a suar sob o poderoso olhar do dragão de Shimaili, sentindo como se houvesse um ser todo-poderoso olhando para ele como se ele fosse uma formiga. Alguns minutos de puro silêncio depois, quando Shimaili notou Yuan chegando ao seu limite, ela fechou os olhos e disse, ok, vamos descansar aqui. Ok, Yuan acenou com a cabeça e sentou-se na posição de lótus e fechou os olhos, relembrando tudo o que havia experimentado agora. Uma hora depois, já recuperados, Yuan e Shimaili voltaram ao treinamento e continuariam até o final do dia. No dia seguinte, eles também continuaram a fazer a mesma coisa. No terceiro dia, Yuan sentou-se no meio do pátio e fechou os olhos para relembrar tudo o que aprendeu nos últimos 2 dias. Enquanto isso, Wang Xuing e a família real o observavam ao fundo. O que você acha? Depois de 2 dias de treinamento, como está o progresso dele? O imperador dragão perguntou a Shimaili. Para ser completamente honesto, ele é assustador, seus talentos. Ele absorve toda a experiência como uma esponja absorvendo água e melhora muito em pouco tempo. Pude ver uma clara diferença e melhoria em seu olhar do dragão após cada sessão de treino. Shimaili deu seu julgamento. Se ele continuar a praticar a técnica, provavelmente me superará muito em breve. Se ao menos ele não tivesse nascido humano, mas sim dragão. Que pena, Shimurong suspirou em um tom verdadeiramente arrependido. Não há nada de errado em ser talentoso como humano, já que talentos não favorecem uma determinada raça. No mundo exterior, há muitos humanos com talentos que superam até mesmo seu pai e eu. A Imperatriz Dragão falou com uma expressão solene no rosto. Algum tempo depois, uma aura profunda cercou Yuan. Quando a família real viu isso, seus olhos se arregalaram de choque. Iluminação. Ele está experimentando a iluminação. Shimurong exclamou com uma voz perplexa. Cale a boca. Não se atreva a incomodá-lo. A Imperatriz Dragão imediatamente deu um tapa na nuca dele enquanto lhe dava um sermão. O que é uma iluminação? Wang Xuing perguntou com uma voz sussurrante. A iluminação é um estado de transe em que sua mente e seu coração ficam cristalinos para se concentrar em uma coisa, o que quer que tenha causado a iluminação. Shimaili explicou. E ela continuou. Quando isso acontecer, a pessoa melhorará drasticamente em tudo o que estiver tentando obter iluminação. Por exemplo, Yuan provavelmente está se esclarecendo sobre o olhar do dragão. Quando terminar, sua compreensão e domínio da técnica melhorarão drasticamente. Entendo. Quanto tempo geralmente dura a iluminação? O imperador dragão disse. Depende da complexidade do assunto sobre o qual ele está se iluminando. Se for uma técnica simples, isso pode ser feito em questão de minutos. No entanto, se ele estiver tendo uma iluminação sobre algo complexo, como o olhar do dragão, ele pode ficar nesse estado por dias, se não semanas. Semanas? Wang Xuing exclamou em voz baixa. O que acontecerá com o reino místico? E não é como se ela pudesse tirá-lo da iluminação.
Não se preocupe, já preparamos a formação de teletransporte, então você pode sair quando quiser. O Imperador Dragão disse a ela. No entanto, Wang Xuing balançou a cabeça e disse: Não, está tudo bem. Ficarei aqui até o último minuto. Viemos aqui juntos. Então partiremos juntos, pelo menos tentaremos.